E abra comigo no Salmo de número 52. Deus tem uma palavra para a sua vida. Glória a Deus. Salmo de número 52, verso de número 8. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 52, verso 8: Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Vou ler novamente o texto bíblico. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Queridos irmãos, é de conhecimento de todos que os salmos são canções que os hebreus tinham por costume entoar em louvor ao nome do nosso Deus. Os hebreus recebiam uma inspiração, talvez no momento de crise, no momento difícil, mas na sua grande maioria das vezes, eles recebiam inspirações nos momentos festivos, momentos alegres, e os hebreus compunham algumas canções e adoravam a Deus através dessa canção inspirada pelo Espírito Santo. Sabemos que o salmista Davi foi um dos grandes compositores e também adorador, também dentro dessas canções, tributando a Deus toda a honra e toda a glória. Mas falando dos hebreus com o hábito de adorar a Deus, quem é que não se lembra de Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho e do outro lado Miriam cantou uma canção que viralizou entre os cristãos, virou até tema de congresso, tema de campanha, e aquela canção ecoa até hoje: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Quem não se lembra também, você lembra muito bem de Débora, quando Deus destrói, derrota o exército de Sísera. Diz a Bíblia que Débora cantou uma canção em adoração a Deus. Quem não se lembra de Ana? Sim, aquela mulher que sofria na mão de Penina, porque ela não podia gerar. Mas a Bíblia diz que quando Deus abre a madre de Ana, primeiro livro de Samuel, ela canta uma canção adorando o nome do nosso Deus. Percebeu quantos adoradores? Também quem não se lembra de Maria? Sim, Maria, mãe do Emanuel, Deus conosco. A Bíblia nos anuncia que quando ela recebe o comunicado de Gabriel, que ela seria a mãe do Messias, ela canta uma canção, ela adora a Deus com um ar de alegria por ter sido escolhida pelo nosso Criador. E não diferente a sua prima Isabel, ela também, quando ela gera João Batista, ela também adorou a Deus com uma canção. Então por que eu fiz aqui um momento introdutório, esse pano de fundo, recitando alguns irmãos e irmãs que da velha aliança que adoraram a Deus, também com alguns da nova aliança adorando a Deus, para lhe dizer que era hábito dos hebreus adorar a Deus no momento de alegria, no momento festivo, porque eles recebiam assim aquela inspiração. E falando de inspiração para música, eu não sou bom em música, diga-se de passagem aos irmãos que estão aqui, se eu cantar aqui fica difícil, eu preciso pedir apoio aos universitários ou à minha esposa. E como eu estou aqui do lado de alguns músicos, aos músicos que estão aqui de plantão, e todos os músicos que estão aqui, e aqueles que estão em casa, que verão, assistirão esse culto, essa transmissão,
após a data de hoje, sabe que para você compor uma canção, você precisa de uma inspiração, você precisa ser tocado. Eu lembro de quando eu era criança, meu pai dizia assim: este louvor é inspirado por Deus. Eu nem entendi aquilo que meu pai falava, mas ele dizia, e eu coloquei aquilo na cabeça. Mas o que é ser inspirado por Deus? Aí hoje eu entendo que é como se o próprio Espírito Santo escrevesse as letras, revelando a divindade naquela canção. Olha que coisa boa. Por isso que nós cantamos as letras da nossa harpa cristã. Então, os hebreus tinham por hábito adorar a Deus. Mas em que situação que Davi canta o Salmo 52? Porque se é uma canção de Davi, Davi teve uma inspiração para compor esta letra do Salmo 52 e também uma inspiração para adorar a Deus nesse momento. Mas eu quero falar um pouquinho dessa inspiração, o motivo que levou Davi a compor e cantar a letra do hino do Salmo 52. Mas para isso, primeiramente, eu preciso ler com você, lhe chamar a atenção do verso de número 2. O verso de número 2 diz assim: a tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Então, peraí, se Davi está falando de alguém com uma língua afiada, como de uma navalha, então Davi foi ferido, Davi foi machucado. Então, se alguns cantam quando tudo está bom, eu aprendo aqui que Davi, além de cantar, ele recebia inspiração e compunha no momento de perseguição, no momento difícil. Eu preciso fazer aqui, me ater, abrir um parênteses rapidinho para uma aplicação básica. Segura aí. Tem gente, pastor Edilson, os irmãos que estão nos assistindo, que ele só adora a Deus quando tudo está bom, quando não tem crise, quando as portas estão abertas, quando a comida não falta no prato todos os dias, quando ninguém enfermo se encontra dentro da sua casa. Aí ele diz: eu vou cantar o hino da vitória. Mas a pergunta que não quer calar: e se não resolver todos os problemas? E se alguém usar a língua como uma navalha e começar a traçar enganos a respeito da tua vida, a respeito da tua chamada, a respeito do teu ministério? A pergunta que não quer calar: você continua adorando ou você vai parar de adorar? E aqui eu fecho parênteses. Só que o texto me conforta. Por quê? Porque Davi, ele diz assim: alguém me feriu, alguém me machucou, alguém me caluniou, mas se esqueceu, verso 8, que eu sou uma oliveira verde na casa de Deus. Com isso, eu preciso lhe dizer que pode falar o que quiser, pode perseguir o quanto quiser, pode apontar o dedo o quanto quiser. Quem é plantado pela mão do Eterno, ele não se balança. E se balançar, nós lembramos daquela canção que as irmãs do ciclo de oração cantam: balança, balança, mas não cai, porque é uma oliveira verde plantada pela mão de Deus. Então você que está em casa ouvindo essa palavra, pode ter passado por um momento assim, que alguém usou a língua e emprestou para o diabo, te feriu, te machucou, falou que você nem merecia ouvir. Mas olha você aqui, num culto, em pleno sábado, adorando a Deus. Por quê? Porque quem é plantado pela mão de Deus, navalha não derruba oliveira. Precisa muito mais que navalha para derrubar uma oliveira verde. E Jesus está dizendo: vai parar porque alguém falou mal, vai deixar de ir na igreja porque alguém falou de você, vai deixar de pregar porque alguém acusou você. Levanta a tua cabeça, sacode a poeira, volte a adorar, porque tu foi plantado por Deus. Você pode pegar essa palavra aí? Agora, o momento difícil foi um momento de inspiração.
na vida de Davi. Agora, pastor, eu já entendi que Davi cantou o Salmo 52 no momento de adversidade. Porém, que momento foi esse? Aí nós precisamos voltar um pouquinho, se você me permite, aí em casa, lá no primeiro livro de Samuel. Vamos comigo? Primeiro livro de Samuel. Você que tem seu exemplar, abra comigo no capítulo de número 18. Olha bem o texto. Por volta do versículo de número 7, vai falar do cânticos das mulheres louvando a Deus pela vida de Davi, quando Davi saía e voltava vitorioso das batalhas. Num determinado momento, quando ele entra na cidade, as mulheres começam a cantar uma canção, e era mais ou menos assim: Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E esse era o coro da canção. E foram cantando, e alguém estava sentado no trono. E sempre tem um fofoqueiro de plantão. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Sempre tem um fofoqueiro de plantão. Alguém chega lá: Saul, você está ouvindo a música? Que música é aquela? Imagino, eu conjecturo um diálogo ali. Que música é aquela? Estão cantando lá que o Senhor é menor do que Davi. Davi é maior do que o Senhor. A canção diz respeito de que o Senhor matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Aí ele fica irado. Saul dá lugar para o diabo aqui. O que acontece? Ele diz assim: já deram para ele as músicas, só lhes restam dar o trono. Aí pronto, começou a perseguição. Sabe por que Deus falou comigo? Que tem gente que tem a síndrome de Saul. Qual é a síndrome de Saul, pastor Eliel Messias? Ele até aceita você ser abençoado, até gosta de ver você sendo usado por Deus, mas não mais do que ele. Quando Deus começa a te honrar, eles começam a te apedrejar, te perseguir, te caluniar. Síndrome de Saul. Enquanto Saul estava por cima de Davi, a olhos de todos, ele nem se levantou do trono. Estava tudo bem, pode aclamar Davi, porque eu sou maior do que ele. Pode falar bem de Davi, porque eu sou melhor do que ele. O dia que a conversa mudou, pronto, já deu vontade de matar Davi. Conhece alguém assim? Não precisa nem escrever, conta não. Ora a Deus, porque tem gente até hoje, em pleno século 21, que está com a síndrome de Saul. E detalhe, por aí pregando, cantando, dizendo que está evangelizando, mas quando Deus começa a te honrar, Deus começa a te levantar, Deus começa a te usar, aí a pessoa diz assim: tem coisa errada na vida dele. Não sei não, estou sentindo uma coisa errada aqui. Só que eu venho te lembrar nessa noite. Lembra do Salmo 52 que lemos? Você é uma oliveira verde na casa de Deus, é inabalável. Fica tranquilo, não pare porque alguém está falando. Você está numa grande obra como Neemias, e nós não podemos parar com essa grande obra que Deus nos propôs a fazer. Só que detalhe, a perseguição começa a ficar terrível. Num determinado momento, Davi precisa fugir. Meus irmãos, eu fiquei pensando, pastor Edilson, presbítero Adriano, os irmãos que estão aqui, você que está na sua casa aí, eu fiquei pensando: Davi, se ele não quisesse fugir, ele venceria Saul com a mão só. Porque o homem, além de ser valente, vitorioso, tinha Deus com ele. Ele venceria facilmente. Só que ele prefere fazer o quê? Fugir. O que eu aprendo aqui? Que tem hora que você precisa sair de cena para que Deus apareça. Tem hora que a gente quer resolver com a força do nosso braço, com a força da nossa própria mão. E Deus está falando com alguém aqui essa noite. É preciso muitas vezes você sair de cena, tirar a força do seu braço, para que a mão de Deus venha te socorrer no momento de perseguição. Você toma posse dessa palavra? Tem hora que eu preciso tirar. Até Jesus saiu de cena. Pastor, está na Bíblia? Tá.
João capítulo 8, no final do versículo do capítulo 8, diz que tinha gente com pedra na mão para atirar em Jesus. A Bíblia diz que ele se retirou. Ele se retira. Se ele ficasse, o céu poderia ser revelado ali, se ele quisesse, mas ele saiu de cena. Então aprenda uma coisa: nem sempre você precisa dar a indireta ou responder a indireta de alguém na rede social. Nem sempre você precisa bater na porta de alguém e tirar a limpa de uma fofoca. Nem sempre você tem que relembrar do velho homem e dizer: não, eu não levo desaforo para casa, ninguém tira farinha comigo. Para subir no céu tem que engolir aquele bocado que não passa na garganta às vezes. Para entrar no céu tem que passar por estreito, passar por perseguições. Deus está falando com alguém em tempo de pandemia, em tempo de quarentena. Eu preciso de uma igreja que leva desaforo para casa, mas leva Jesus com ele. Oh glória! Não abra mão de Jesus por causa de um capricho humano. Não. Davi sai de cena, e quando Davi sai de cena, Deus entra. Aí, olha, interessante que eu achei aqui interessante uma situação. Olha que interessante. Davi tinha uma amizade com Jonatas, filho de Saul. Lembra disso? Que era cunhado. Ele tinha uma amizade, e por causa daquela amizade, Deus havia dado livramento para Davi. E Deus falava comigo assim: diga para o meu povo que está falando em rede social e por aí, que não acredita mais no ser humano, não acredita mais em homem verdadeiro, amizade verdadeira. Jesus está dizendo para você: lembra de Jonatas? Lembra? Eu levantei Jonatas na vida de Davi para dar livramento, para que a lança de Saul não traspassasse a ele. Então deixa eu profetizar na tua vida. Eu profetizo que ainda no ano de 2020 que estamos vivendo hoje, Deus vai levantar um Jonatas para você receber livramento da parte de Deus. Pega essa palavra, pega essa palavra. Deus levanta um Jonatas, mas sozinho você não vai ficar. Aí olha que interessante, no capítulo 21 ainda do primeiro livro de Samuel, fugindo, correndo, Davi vai à terra de Nob, que era a terra dos sacerdotes, e lá estava o sacerdote Aimeleque. Capítulo 21 do primeiro livro de Samuel. Só que Davi chega lá, olha bem, olha aqui, ó. Davi chega lá sozinho, com fome e desarmado. Vou repetir. Davi chega lá sozinho, com fome e desarmado. Ele mesmo disse para Aimeleque. Aimeleque, quando vê Davi chegando, tremeu de medo. Tremeu de medo. Versículo 1 diz assim, ó: então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: por que vens só e ninguém contigo? Percebeu aí? Por que vens só e ninguém contigo? Mal sabia Aimeleque que Davi estava fugindo de Saul. E no versículo de número 2, Davi mente. Por quê? Porque a resposta que ele dá para Aimeleque é assim: o rei me encomendou um negócio. Espera aí, o rei não encomendou negócio nenhum. O rei, se ele tivesse que encomendar alguma coisa, era a própria morte de Davi. Mas Davi estava fugindo. Agora, peraí, eu fiquei pensando assim, pastor Edilson, os irmãos, por que Davi mentiu aqui? A Bíblia relata que ele mentiu. Em outros textos diz até que ele caiu. Porque a Bíblia não é um livro de utopia, que só escreve aquilo que o povo quer ler. Não, a Bíblia escreve a verdade nua e crua. O mesmo Davi que derruba gigante é o mesmo que mente. Com isso eu tenho uma aplicação para você. Sabe por que a Bíblia relata os dois lados da face de um homem? É para mostrar que o homem não pode bater no peito e dizer: eu sou derrubador de gigante, eu abro porta, fecho porta, recebo louvor que matei mais do que Saul. Lembra que tu é dependente total de Deus, que se Deus não nos guardar, nós não somos nada. É Deus que nos protege,
E aí ele chega lá, sozinho, desarmado e ainda com fome. Em outras palavras, ele chega lá na casa do Senhor. Se era a casa do sacerdote, era a casa de Deus. Se eu fosse configurar isso no tempo atual, eu falaria que era a igreja. Davi foi para onde? Sozinho, com fome e desarmado. Para onde? Tem gente que já está entendendo, está pegando aí. Mesmo nessas três condições adversas, sozinho, com fome e desarmado, Davi diz: eu não tenho outro lugar aí. A casa de Deus ainda é o melhor lugar para se estar. Tem gente, pastores, irmãos que estão aqui, que começou a chover em Botucatu. Ele olha o tempo, ele diz: hoje eu não vou no culto. Por quê? Vai chover, chuva mata crente, pelo amor de Deus, meu filho. No máximo vai molhar o terno do crente. Aí ele diz assim: não, minha esposa está grávida, não vou na igreja hoje. Gravidez é doença, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí eu olho para Davi, sozinho, perseguido, com fome, desarmado. Ele diz: eu não tenho outro lugar para ir a não ser na casa de Deus. Pastor, ajuda eu a entender isso aí. Vou te ajudar. É porque na casa de Deus, que quem entra sozinho sai acompanhado, quem entra com fome sai saciado, quem entra desarmado tem a proteção do Altíssimo. Deixa eu profetizar na tua vida: Deus ainda está te protegendo, te alimentando e te acompanhando nesta terra, diz o Senhor para a tua vida. Oh glória, aleluia. Aí Davi chega lá: estou com fome. Aí Meleque: eu sou sacerdote, aqui tem a mesa da proposição, está aqui os pães da proposição. E não podia comer os pães se não fosse o sacerdote. Mas Davi, ele desafia. Ele pede 5 pães. E Aimeleque não era bobo nem nada. Como é que eu vou negar o pão para um guerreiro como Davi, um homem que tem aí vasto histórico de guerra? Não, eu não vou negar. Aí ele dá os pães. Só que detalhe: se alguém comesse os pães, cairia morto. Daí Davi comeu e viveu. Por quê? Porque Deus não negocia os seus princípios. Mas se for preciso, Ele quebra algumas regras, somente para você que está sendo perseguido. Viva saciado numa terra de crise e perseguição. Você pode receber essa palavra? Oh glória! Deus não negocia princípios, mas eu quero profetizar que no meio de uma quarentena, de um ano turbulento, Deus, se for preciso, Ele vai quebrar algumas regras no mundo natural, para que você viva o sobrenatural. Você pode receber essa palavra? Você pode receber dando glória a Deus aí? Deus, se for preciso, Ele quebrará algumas regras no mundo natural, para que você viva o sobrenatural. Aí Davi, aquele que chegou com fome, sozinho, já não estava sozinho, tinha Aimeleque perto dele. Aquele que chegou com fome, já tinha comida ali, ó, já estava saciado. Aí Davi diz assim: eu fugi, não deu tempo. Aí tenho espada nenhuma comigo, eu preciso pedir alguma coisa para Aimeleque. E aí ele vai conversar. Eu estou recitando de uma forma bem didática, para não ficar lendo o texto, para a gente ganhar tempo. Aí ele conversando com Aimeleque, ele pede uma espada, um armamento qualquer. Aí o que acontece? Aimeleque diz para ele: Davi, está na casa dos versículos 8 a seguir aqui, versículo 8. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. Olha lá, ele está querendo armamento, ele saiu sem nada. Aí sabe o que Aimeleque lembra ele? Davi, parafraseando, lembra daquela guerra com Golias? Lembro, tu matou ele, né? Sim. Lembra da espada que tu arrancou a cabeça dele? Lembro. Lembra que você, como costume de um servo de Deus, trazia tudo ao templo para adorar a Deus e glorificar a Deus, com a espada
Lembro. Então a espada de Golias está ali atrás do éfode, enrolada num pano. Ela vai voltar para a tua mão agora, Davi. Peraí, se tu aí na tua casa não der um glória a Deus, eu vou fazer questão de sair correndo e vou dar um glória a Deus aí do lado de você na tua orelha, porque Deus está dizendo: ei, diga para a minha igreja que tudo aquilo que você consagra a Deus no templo vai voltar honrado e melhorado na tua mão. Tu pode pegar essa profecia. Em outras palavras, pastor Edilson, está voltando espada na mão de quem tinha perdido, está voltando tudo aquilo que você consagrou a Deus, na casa de Deus, no altar de Deus, hoje volta melhorado para a tua mão, diz o Senhor. Jesus. Meu Deus, eu sinto Deus aqui, meus irmãos. Eu sinto Deus aqui. Deus está falando com alguém. Eu não estou lendo aqui comentário. Depois eu vou fazer questão de responder cada um. Mas eu acredito que Deus está dizendo para alguém: está voltando a espada na tua mão. Levanta a tua cabeça, sacode a poeira, desce a volta por cima, porque volta na tua mão. O que é isso, pastor? Davi estava colhendo algo que ele mesmo plantou. É a lei da semeadura aqui. Ele pegou de novo a espada. Enquanto ele estava com a dele na mão, não voltou a de Golias, ou que era de Golias. Mas quando ele estava zerado, sem nada, era crise. Era uma crise na vida de Davi. E chega a crise na vida de alguém, a pessoa diz assim: cadê Deus? Estou orando, não ouço mais a voz de Deus. Estou indo na igreja, eu não ouço mais a voz de Deus. Bíblia, nem quero ler mais, porque eu leio promessa aqui, mas na minha vida não se cumpre nenhuma. Não, eu não quero mais. Aí Jesus está dizendo: ei, no tempo da crise, tudo que você consagrou, depositou na casa de Deus, vai voltar e melhorado na sua mão. Pastor, tem mais base bíblica? Tem Mateus capítulo 14, quando Jesus ele pega os 5 pães e 2 peixes, a Bíblia diz que ele ergue da graça. Olha lá, não está escrito que Jesus comeu dos 5 pães e 2 peixes. Eu não li que Jesus comeu, mas Jesus ele pegou para quê? Não foi para comer, ele pegou para dar graça ao Pai. Ele pegou de um jeito, mas quando ele devolveu na mão dos discípulos, e os discípulos, a multidão voltou melhorado. O que é isso, pastor Eliel Messias? Tudo aquilo que você deposita aos pés de Deus vai voltar multiplicado para a sua casa, diz o Senhor. Oh glória! Então Davi, que chegou sozinho, já não estava mais sozinho, estava acompanhado. Chegou com fome, não estava mais com fome. Chegou desarmado, já estava armado. E tem gente que vai na igreja e diz que saiu do mesmo jeito ou saiu pior. Esse miserável acho que não está indo na igreja que Jesus habita nela, não. Acho que não. Meu Deus. Porque não tem como, meus irmãos. A gente sai de casa, eu sou testemunha disso. Eu já vivi momento de eu dizer assim: hoje eu nem vou cancelar a agenda, não vou pregar. E aí eu vou lá, e antes mesmo de eu pregar, Deus usa o louvor, usa os irmãos, e começa a tirar aquele peso, começa a vir o bálsamo, acalmando o nosso espírito, e aí a gente sai dizendo: a Deus seja a glória. Se eu tivesse ficado em casa, nada disso tinha acontecido. Então deixa de ser crente ruim, venha adorar, adore a Deus. E quando eu digo venha, não é sair correndo e vir no templo agora, no período de quarentena, é levantar a cabeça e dizer: Deus ainda tem o melhor para a minha vida, em qualquer momento que eu esteja vivendo. Agora, eu estou tentando chegar o porquê que Davi escreveu o Salmo 52. Só que, enquanto Davi falava com Aimeleque, o sacerdote, tinha alguém com o ouvido encostado talvez nos cantos, ouvindo toda a conversa. Você conhece alguém assim? Você conhece? Alguém que fica só de canto ouvindo tudo que você fala? Doeg da vida. O infeliz do Doeg, que os irmãos estão falando aqui, tá vendo? Sempre tem um que encosta, você não pode falar nada. O edomita. Os pastores estão rindo aqui, mas
Sempre tem um que coloca o ouvido de canto. Quero ver o que está acontecendo. Que conversa é essa que Davi? Peraí, mas a conversa está falando de pão, está falando de espada. Eu quero saber, porque tem gente que é assim, que quando você fala da sua vida, de alguma coisa que você precisa, pronto, o interesse. Eu falei uma vez numa igreja que eu fui pregar assim: você entra na rede social, porque a gente não é pecado, inclusive estamos usando como ferramenta de evangelização agora nos dias atuais. Você entra na rede social, você coloca assim: Deus tem me abençoado, 3 curtidas e um comentário da tua mulher falando glória a Deus. Só que faz diferente, coloca lá assim, ó: tá tudo acabado. Começa a sair gente até debaixo da terra, querendo: o que aconteceu, minha amiga, meu amigo, o que foi, o que tá pegando, fala comigo, me chama no privado. E se você não escrever um motivo, vai vir um comentário, 2 comentários, 3 comentários. A turma: o que aconteceu? Olha meu zap, manda um número para você chamar. Quando você coloca o motivo da sua tristeza, desaparece todo mundo. Por quê? Você já matou a curiosidade do curioso. O curioso não é amigo. O curioso é Doeg na vida. O amigo é Jonatas, que te defende do perigo. Só que está cheio de crente, desculpa o termo, mas eu preciso dizer, está cheio de crente Doeg, que ele fica escutando nos cantos para poder fazer fofoca da vida do crente, fazer fofoca da vida do pastor, fazer fofoca da vida do vizinho, faz fofoca da vida de todo mundo. E aí descobre que Saul está debaixo de um arvoredo. Lá no capítulo 22 do primeiro livro de Samuel, versículo de número 6, diz que Saul está debaixo de um arvoredo, com a sua lança na mão. Agora, peraí, deixa eu ver uma coisa interessante. Davi estava com uma espada na mão, Saul estava com uma lança. Davi estava com uma espada, Saul estava com uma lança. Qual a diferença? Para você lutar com alguém pela espada, você tem que chegar pertinho dele. Por quê? É aí que vai ver quem é melhor. A espada é cara a cara. Agora a lança vai na mão de gente covarde. Por quê? Ele não precisa estar perto para te atingir. Por isso que Saul estava com a lança. De longe ele atira em você. Aí eu comecei a procurar, pastor, e fui vendo um monte de texto e não achei nenhum que diz que Saul tentou matar Davi com espada. Por quê? Porque, desculpa o termo chulo, porque a boca não dava. Porque na espada Davi era muito mais. Mas o covarde, o que ele faz? Eu vou na lança. Por quê? Na lança eu consigo atingir ele sem estar perto dele. Você sabia que a distância, ela abre leque para o covarde te atingir? Por isso que está cheio de gente que fica pela distância, pelas costas. Não, porque eu não gosto dela mesmo, eu não gosto dele mesmo. Coloca na frente. O sangue de Cristo tem poder, irmã. Não falei nada disso não. Por quê? Síndrome de Saul só atinge, atira, lança de longe. Mas espera aí, o que tem a ver a minha vida com isso aqui, pastor Eliel Messias? A distância está dando margem para a covardia de muita gente. O que tem a ver é que hoje eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Deus vai te dar livramento de muita gente covarde que estão pelas tuas costas te atingindo com lanças malignas. Então quem aqui foi falar para Saul que Davi tinha comido do pão da proposição e tinha pego a espada de Golias? Doeg. Está aí, ó. Se você pegar o verso de número 7 do capítulo 21, diz que estava ali o edomita detido perante o Senhor. Alguns estudiosos dizem que o detido perante o Senhor talvez faria menção de alguém doente, leproso, suspeito de lepra, que tinha que ficar ali detido para que o sacerdote examinasse ele, porque se confirmasse a lepra, ele nem voltaria para casa. Então, o miserável estava doente, precisando de ajuda, mas a língua estava falando mal dos outros. Doente, ouvido afinado e língua afiada. Ó, pastor Edilson aqui, ó, doente, língua afiada e ouvido afinado.
Você conhece alguém assim? Claro que você não precisa falar não, pelo amor de Deus. Mas está cheio de gente doeg, que ele está precisando de ajuda, o miserável, mas ele quer acusar, ele quer falar mal, ele quer pressionar, ele quer te destruir, ele quer acabar com a igreja. Está precisando de ajuda, o miserável. Não, ele prefere fazer o quê? Acusar. Deus está dando livramento para alguém aqui hoje. Eu recebo a autoridade de Deus aqui nesse santo lugar para dizer para você que hoje Deus te dá livramentos de muitas línguas. Aí você diz assim, mas eu não acredito que fulano seria capaz de tal coisa. Por quê? Porque a pessoa às vezes está precisando de ajuda. É um doeg, doente, miserável, está falando mal. Fica tranquilo, não briga com ele, não reclame com ele, porque quem te defende tem nome, e o nome é Jesus Cristo. Ele é que te defende. Então, aí ele vai lá e faz toda essa lambança, fala lá, e por causa da língua de Doeg, por causa dessa língua aí que feriu, mais de 80, se eu não me engano, acho que 85 sacerdotes morreram ao fio da espada. Porque Saul falou assim, algum homem que está comigo aqui, mate Aimeleque agora. Ninguém quis matar. E aí ele vira para o fofoqueiro: ô Doeg, tem coragem? A Bíblia diz que Doeg saca da sua espada e ele mata 85. Alguns estudiosos chegam a dizer, Champlin diz isso, que chega a quase 300 pessoas que morreram ao fio da espada, contando as mulheres, a família dos sacerdotes ali. Olha que interessante, gente, e trágico. Por que Doeg teve coragem? Porque todo fofoqueiro, pega isso, todo fofoqueiro é um homicida em potencial. A hora que ele ficar pressionado, ele limpa a barra dele, mas destrói meia dúzia ou muito mais. Mas hoje Deus está dando livramento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja. Com tudo isso que eu acabei de mencionar aqui do primeiro livro de Samuel, dá para você entender por que Davi cantou o Salmo 52, quando ele diz lá no verso de número 2, a tua língua, só faltou ele escrever embaixo assim, Doeg, a tua língua foi como uma navalha afiada, traçou engano. Em outras palavras, me feriu, me machucou, porque feriu a família dos sacerdotes, toda a casa sacerdotal, feriu a mim também. A tua língua causou muito mal. Só que tu esqueceu, Doeg, que eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Você entendeu aí por que Davi falou e cantou o Salmo 52, ainda lembrando do verso 8, porque ninguém te rouba, pode ferir, mas ninguém mata quem Deus colocou para viver, ninguém destrói quem Deus levantou para falar a verdade. Oh glória, Deus está falando com alguém talvez que está desviado dos caminhos do Senhor. Deus está dizendo assim, volta, porque eu te plantei, você é uma oliveira verde. Alguém te feriu na igreja, volte, porque você é uma oliveira verde, plantada na casa de Deus. Glória a Jesus. Deus está falando com você essa noite. Se Deus estiver falando com você, é tempo de você entender que as línguas, as fofocas, tudo isso que é como navalha, não é para te destruir ou tampouco te parar nesse processo. Olha a igreja de Cristo, o templo tudo fechado, praticamente fechado, sem pessoas, está tendo culto do mesmo jeito, está tendo palavra, revelação de Deus, cura, milagre. Quem é que vai parar, meu filho? Ei pessoal, olha para cá, em nome de Jesus, quem é que para uma igreja plantada pela mão de Deus? Todo mundo dizendo assim, parou. Até quem não sabia mexer com a internet hoje, já está fazendo live, ganhando alma, evangelizando, porque a igreja de Cristo é plantada, presbítero Adriano, pela mão de Deus nessa terra. Ninguém vai parar, ninguém vai parar. Para nós encerrarmos aqui, porque ele falou que ele era como uma oliveira plantada pela mão de Deus. Por quê? Porque a oliveira tem algumas peculiaridades importantes que vale ressaltar aqui para a gente encerrar. Primeira coisa, a oliveira tem longevidade. Eu nunca fui em Portugal, mas eu leio algumas coisas de lá e eu já encontrei relatos na internet de oliveira com mais de 3.800 anos. Assim, e detalhe, ainda dando fruto. Quase 4.000 anos
e produzindo. Aí eu aprendi uma lição. Sabe o que Deus falou comigo? E tem gente que acha que já passou da fase de produzir. Vou deixar para o outro. Deus está falando com alguém. Esterilidade é pecado. Aí, ó, tá vendo? Ó, pastor, esterilidade é pecado. Enquanto vive, você pode frutificar para o reino de Glória a Deus. Deus. Então a oliveira, ela tem longevidade. Uma das coisas interessantes que eu fui pesquisar para essa mensagem é que só tem 2 capítulos na Bíblia toda que fala sobre a vida de Doeg. O fofoqueiro aparece pouco. Porque fofoqueiro é assim. Mas Davi, ele tem 66 capítulos falando sobre ele. Meu filho, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É Deus dizendo assim: fofoqueiro tem vida curta na terra, fica tranquilo, mas o ministério de quem é plantado como uma oliveira vai longe, vai longe, vai longe. Eu estou profetizando na vida de alguém, vai longe. Oh, glória a Deus. Então a oliveira, ela é plantada para uma longevidade. Agora vamos lá, segunda peculiaridade, ela tem raízes profundas, chega até 6 metros de profundidade. Até 6 metros. Então você tem noção do que é isso? Eu estava lendo, tem uma revista que eu li, que diz que o bambu chinês ele chega mais, pastor, mais de 6 metros. Ele chega mais de 6, chegando até quase 12 metros. Bambu chinês para baixo. Aí eu falei assim: peraí, se o bambu chinês chega mais para baixo do que a oliveira, por que a oliveira ela tem uma... Davi usou aqui a figura dessa árvore de oliveira para falar de uma firmeza, de uma substância, de um equilíbrio. Aí eu fui entender que o bambu chinês, por mais que ele desce muito, o vento manda nele para o lado que ele vai para lá, ele bate para lá, e o bambu, se você estiver na frente, aonde o vento tortar ele, ele te arrebenta, ele te bate. Agora a oliveira ninguém dobra, ninguém balança ela. Ah, pastor, mas peraí, só isso não me vale nenhum glória a Deus hoje. Aí eu vou te lembrar de algo que eu gosto, fantástico. Lembra quando veio o dilúvio? Quem lembra do dilúvio? Veio o dilúvio, as águas subiram 7 metros acima dos montes, matou tudo fora a família de Noé, os 8 que estavam dentro da água, tudo morreu fora. Quando as águas começaram a baixar, o que aconteceu? A Bíblia diz assim que Noé soltou a pomba. Primeira vez que soltou, voltou sem nada, mas na segunda, ela volta com um raminho no seu bico. Que ramo era esse? Pelo amor de Deus, se isso não valeu glória a Deus na noite de sábado, eu não sei mais o que te motiva a glorificar a Deus. Aquela pomba volta com um ramo de oliveira. Então eu comecei a olhar para esse texto, para essa mensagem. Nenhuma catástrofe de nível global, matando tudo que tinha vida, conseguiu destruir a vida de uma oliveira plantada nessa terra. Oh glória! Aí Deus falou comigo assim: diga para a minha igreja que essa raiz, ninguém, nem as águas do dilúvio matou uma oliveira. Então diga para a minha igreja que eles não vão morrer. Ah, pastor, mas eu preciso glorificar Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Ah, glória a Deus. Que presença gostosa que a gente sente pela palavra. Aleluia. Então você Louvado para de seja o teu reclamar, nome, Jesus. porque nós temos firmeza, equilíbrio. E para a gente finalizar aqui, a oliveira produz azeitona, que consequentemente produz azeite. Glória a Deus. O que é isso? Quem olha para a oliveira, bonitinha, olha que árvore bonitinha, que frutinho bonitinho, é porque não imagina o valor que está dentro. Glória a Deus. Quem olha por fora, fala assim: irmãzinha, é uma bênção, né? Olha lá aquela irmãzinha cantando, o irmãozinho pregando, olha que bênção, né? É porque olha para você por fora, é uma árvore comum, mas não imagina que o valor está dentro de você.
o maior valor Glória a Deus. é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh glória, eu termino dizendo assim, que Deus vai manifestar o poder e a graça, e o que está dentro de você, mesmo na prensa, vai ser notório o azeite do Espírito Santo de Deus. Terminamos aqui dizendo, fica firme, porque tu é uma oliveira verde na casa de Deus. Deus abençoe, pastor Edilson. Glória a Jesus. Irmão Adriano, ele vai, neste momento, fazer aqui menção dos pedidos de oração.